Ok, bom dia a todos. Eu hoje vou continuar um shiur que a gente começou ontem, se alguém não estava por acaso. Eu vou fazer um pequeno resumo. Nós estamos aqui fazendo dois ou três, vamos ver, shiurim, se a gente vai conseguir concluir, explicando o conceito filosófico teórico e profundo, interessante. Para mim foi fascinante quando eu estudei isso essa semana. E eu estou tentando compartilhar com vocês que esse estudo podemos entender um pouquinho melhor da estrutura do universo, o universo físico, o universo chamado pessoas, o universo Torá e o universo espiritual, que é o projeto de mundo. Então, nós estávamos falando de um conceito que aparece na Torá oral, que se chama Klal Uprat, regra e detalhes. O que são regra e detalhes? Então, a gente sabe de forma geral que a Torá foi dada num formato que ela foi escrita, e na parte escrita você tem apenas um resumo do que realmente é o judaísmo, você tem apenas dicas do que realmente são as mitzvot práticas, e vieram os sábios, passado de Moshe Rabbeinu diante, e eles revelaram, eles explicaram isso melhor. A gente elaborou um pouco no conceito de que, por que Hashem fez dessa forma? Então, uma explicação é de que Hashem ele quis garantir que a informação continuasse exclusiva a nós, como aquele exemplo de que quando uma pessoa ele tem a senha do banco, quer dizer que ele é o herdeiro. Então, Hashem, ele deu para a gente a noiva, como a gente falou, o outro exemplo, quando alguém, você pode identificar numa festa quem é a noiva com facilidade. Quem é o noivo? É aquele que leva a noiva para casa. Então, aquele que levou a Torá ao longo das gerações, somos nós. E essa é a maior prova de que nós recebemos a Torá, nós temos o legado da Torá, e a nós foi dado o poder de interpretação da Torá. Obviamente, a interpretação não é uma interpretação por sentimento ou por achismo, a interpretação é uma fórmula, podemos chamar até de matemática, minuciosa, precisa, que Hashem ele transmitiu para Moshe Rabbeinu em diante. E a segunda coisa que a gente explicou, por que Hashem ele deu nesse formato, é de que através disso nós recebemos a vara e não o peixe pronto. Hashem ele deu para a gente a metodologia, as ferramentas para que nós possamos pegar a Torá, interpretá-la e aplicar ela nas diversas situações. E isso tem uma outra vantagem, que eu não falei ontem, de que Deus, com a sua sabedoria infinita, ele garantiu que a Torá vai ser prática em todas as gerações. Porque se eu tivesse apenas escrituras, eu teria que me basear apenas naquilo que está escrito. Como que eu aplico em situações que não tinham antigamente? Então, para isso vieram sábios com as regras na mão, com as fórmulas matemáticas, para poder aplicar essa mesma situação, essa mesma regra em novas situações. Esse foi o primeiro ponto que a gente fez ontem. Depois, então, aqui a gente vê o que é o resumo de tudo isso que eu estou falando, de que a Torá ela foi dada numa semente, e dessa semente nasceram várias árvores. Depois dessas árvores, nasceram outras árvores. E ao longo da história tivemos compiladores que eles tentam fazer o trabalho inverso de resumir, depois de tantas árvores, tantas florestas, eles tentam resumir tudo isso de forma reestruturada e reorganizada. Esse foi o papel do Maimônides, esse foi o papel do Código Judaico, e até hoje temos vários compiladores que a cada geração e de tempo em tempo, eles tentam reestruturar as informações que foram, vamos chamar assim, descobertas nos últimos tempos, e eles compilam isso novamente de forma organizada. Então aqui a gente vê que a Torá foi dada nesse formato, klal uprat, regra geral, ou uma semente que ela contém toda aquela futuras frutas, e da semente vêm as frutas. Assim que a Torá foi dada. A gente também explicou de que essa metodologia, ela também serve para o ensino. Quando o professor ele vai ensinar, se ele começa a falar demais, o pessoal já perdeu. Antes da aula, ele tem que dar um resumo, ele tem que dar um núcleo daquilo que ele quer transmitir. Eu lembro uma vez que diziam, em aula de oratória, eles falam que um discurso é como uma viagem de avião. A viagem de avião, você tem que falar, pessoal, estamos indo ao destino tal, agora estamos levantando o voo, depois você fica no ar,
E depois você tem que saber pousar no destino que você já tinha designado. Então, acontece muitas vezes que um orador, um palestrante, ele levanta voo, ele fica no ar. Ele não sabe pousar, ele não sabe o destino da onde ele começou, ele não sabe conectar as coisas. Então, é importante que realmente a primeira frase de uma aula, ela contenha, em resumo, ela contenha toda aquela energia dentro dela de forma concisa. Essa foi a primeira ideia que a gente discutiu ontem. Se alguém não estava, esse é o resumo. Mais um detalhe em relação à Torá. E aí depois a gente passa para a criação do mundo. A Torá, a gente acabou de sair de Shavuot, nós recebemos, o que a gente recebeu de Deus? Isso muita gente se confunde. Tivemos agora o Shavuot, o que a gente recebeu? Em Shavuot, nós recebemos as tábuas da lei, não toda a Torá. Recebemos aquelas tábuas que contêm os 10 mandamentos. Deus falou, o povo escutou, Moshe Rabbeinu transmitiu, e o povo recebeu isso depois de 40 dias que o Moshe Rabbeinu estava lá em cima, ele desceu, no final das contas ele acabou quebrando essas tábuas, mas a Torá, como nós conhecemos, o rolo da Torá, ele foi escrito ao longo dos 40 anos, ou no final dos 40 anos. Moshe Rabbeinu redigiu aquilo que Hashem falou para ele. Mas no Monte Sinai recebemos os 10 mandamentos. Agora, em relação aos 10 mandamentos, está escrito que os primeiros 2 mandamentos eles receberam de Hashem. Na primeira vez, Hashem falou, Anochi, Hashem, Elokecha, eu sou Hashem, teu Deus, que te tirou do Egito, e o povo morreu. A energia era tão grande que as almas deles foram embora. E o Midrash descreve que eles foram jogados a uma distância tremenda. Hashem, ele pegou um pouco do orvalho que ele vai usar no futuro para ressuscitar os mortos, jogou neles e eles ressuscitaram. E aí eles tentaram uma segunda vez. Na segunda vez, Hashem falou, não tenha outros deuses além de mim. E eles morreram. Hashem foi lá e ressuscitou eles de novo. A partir daí, viram que não ia dar mais certo, e o resto, as outras 8, foi através de Moshe Rabbeinu. Então, nossos sábios explicam uma coisa curiosa, de que não é à toa que esses 2 foram ouvidos por Deus. Eu pergunto a você, se você tem uma experiência que você foi andar de carro com uma pessoa, e a pessoa quase deixou você morrer, você iria pegar a carona com ele de novo, sim ou não? Então, se Hashem fez uma experiência, vamos chamar assim, e colocou o povo a teste, à prova, e eles morreram na primeira vez. Então, se eles morreram na primeira, então, por que ele tentou a segunda vez? E se Deus é Deus, já sabia que ia morrer na primeira, nem deveria ter feito a primeira. Então, se Hashem ele pode reviver uma vez, a quantas vezes ele quer, então ele poderia ter feito os 10 mandamentos. Falar, morreu, falar, morreu, falar, morreu. E se Deus não queria, por que ele fez os primeiros 2 que eles morressem? Então, dizem nossos sábios que a mesma coisa que a gente acabou de falar em relação à Torá funciona também em relação aos 10 mandamentos. O primeiro mandamento, Anochi Hashem Elokecha, ele inclui todos os mandamentos positivos. E quando eles ouviram de Deus o mandamento de não tenham outros deuses, ele no fundo, ele está contido, ele contém nele todos os mandamentos negativos. Então, por exemplo, se alguém fala para você, reza para Deus, é uma mitzvah, coloca tefilim, faz o Shema Israel, isso, na verdade, é uma consequência direta do fato que Hashem é um. Bom, se Hashem é um, então eu amo ele. Se Hashem é um, eu vou fazer o que ele me pede. Quando a Torá fala para você, não faça idolatria, bom, se você fica nervoso, vocês já devem ter ouvido falar que você fez idolatria, em termos. Por quê? Se você acredita que Deus é o único Deus, ninguém pode deixar você nervoso. Ninguém tem o livre-arbítrio de fazer alguma coisa contra a vontade dele. Como você vai transgredir qualquer coisa que seja contra a vontade dele? A não ser que você dá preferência, por exemplo, para o teu emprego, para o teu trabalho, dizendo, esse é meu Deus, eu sou obrigado a transgredir as leis dele, trabalhar no dia que ele proibiu, porque isso é o meu Deus. Então, isso é, literalmente, em outras palavras, a idolatria. Então, dentro dessas dois mandamentos, Deus fez questão de que o núcleo da Torá, a semente de toda a Torá, eles ouvissem diretamente de Deus. Então Deus ele falou a primeira, morreram, e ele falou a segunda. Agora que o núcleo foi falado para todo o povo diretamente de Deus, aí sim, deixa o resto, Moshe Rabbeinu ele pode transmitir os detalhes. Porque esse foi, resumindo agora, concluindo a ideia da Torá, essa foi a estrutura da Torá,
esse é a genética da Torá. A Torá foi transmitida num formato chamado Klal Uprat. Regra e detalhes. Tá? Saindo um pouco do tema e entrando e falando do tema, você falou de idolatria, mas uma coisa muito importante que eu repeti aqui no Shabat, eu vi essa semana, uma coisa muito importante para a gente se lembrar. A gente tem escutado, vira e mexe, ainda a gente não viu a repercussão do que o Covid fez com a economia. Ainda estamos para ver, o pior está para vir, e a gente escuta essas frases, etc. Eu não estou tirando o mérito dessas frases. A gente sabe o impacto que isso teve e o que pode ter no pensamento lógico. Mas eu queria só trazer para vocês uma passagem bonita de que a Torá conta para nós de que Yitzhak Avinu, ele fez uma plantação em um lugar que a Torá chama até hoje Mea Shearim. Mea Shearim significa 100 vezes, 100 cálculos. E está escrito lá, Vaizra Yitzhak, ele plantou, e lá ele encontrou 100 medidas. O que quer dizer 100 medidas? Então, os comentaristas dizem que aquele ano era um ano difícil, e aquela terra era uma terra ruim, uma terra que não produzia. E naquela terra ruim, e naquele ano difícil, quando todo mundo dizia, não planta, não investe, agora é ruim, não vai dar certo, você não vai vender. Ele conseguiu produzir, ele conseguiu lucrar 100 vezes mais do que era a expectativa daquele lugar. O que a gente vê, que quando eu falei isso em relação ao Birkat Kohanim, que a gente fala, agora, a gente teve agora o Birkat Kohanim, e a gente fala os psukim todos os dias na reza da manhã, que a gente, Yevarechecha Hashem Veishmerecha, que Deus ele possa te abençoar. Yair Hashem Panavelecha, ele vai te iluminar. O que significa isso? Aquele dinheiro, com aqueles 100 reais, você vai poder comprar o valor de 1.000. Com aqueles 1.000 reais, ele vai ter um valor, você vai conseguir, de repente, um desconto muito grande. Então, isso está nas mãos de Hashem. Pode até ser, eu não estou dizendo que a previsão não é de um ano difícil ou de uma terra difícil, que a gente vive num país difícil que seja. A Brachá está conosco, a gente acredita em Hashem e contra todas as expectativas, a gente pode ter toda a parnassá do mundo, como num ano de abundância, como num ano de fartura, num país de fartura. Como o livro que eu já estudei com vocês há alguns anos atrás, que se chama Deveres do Coração, ele traz para a gente, lá em relação à mitzvah da bitachon, da gente acreditar em Deus, de que tinha uma pessoa, logo no início ele traz, tinha uma pessoa, um rabino, que ele estava com problema de parnassá, e ele mudou de cidade. Ele chegou na outra cidade e uma pessoa simples falou, o que você veio fazer aqui? Ele falou, olha, lá onde eu moro estava difícil de conseguir dinheiro, etc. Ele falou, bom, você é um cara que acredita em Deus? Ele falou, sim. Bom, então se você acredita em Deus, por que você veio até aqui? Deus ele pode dar parnassá para você aqui, mas ele pode dar para você dar parnassá no mesmo lugar onde você estava. Claro, não é uma regra para todo mundo, mas a ideia é de que a gente achando que se eu mudar isso, mudar aquilo, isso não é o principal. O principal é o nosso contato com Deus, a nossa fé com Deus, e contra todas as expectativas, nós podemos ter um ano de muito lucro, de muita brachá, em termos físicos, em termos materiais. Então, agora vamos passar para a ideia da criação do mundo. Aonde a gente vê esse conceito teórico, esse conceito filosófico de que o mundo ele foi criado como um núcleo e desse núcleo, dessa semente, tudo se destrinchou. Então, olha que interessante. O primeiro versículo da Torá, o que ele diz? Bereshit bara Elokim, no início Deus criou, et hashamayim ve'et haaretz, os céus e a terra. O que quer dizer os céus e a terra? Dizem nossos sábios, no primeiro dia, tudo foi criado. Perguntam então, por que a Torá continua dizendo Deus criou no segundo dia tal coisa e no terceiro tal coisa? Então, na minha linguagem, Deus ele criou como se fosse uma massa, tudo junto no primeiro dia, o sol, a lua, as estrelas, tudo estava no primeiro dia. E a cada dia Deus ele foi destrinchando e colocando cada um no seu lugar. É mais ou menos quando você chega, faz uma mudança, você chegou, você trouxe tudo para casa nova, mas está tudo em caixa, está tudo lá. Mas para você agora colocar a cama no quarto certo, o sofá no quarto certo, a geladeira na cozinha, e assim por diante, então esse foi o trabalho dos 6 dias da criação. Então, novamente, a gente vê essa ideia de que na criação do mundo, Hashem ele também usou essa mesma regra, que era de um núcleo,
depois que ele transmitiu, depois que ele criou esse núcleo, ele foi destrinchando cada uma das coisas. Nós temos no Pirkei Avot, agora indo para um nível um pouco mais espiritual da criação do mundo, está escrito no Pirkei Avot o seguinte: Deus ele criou o mundo com 10 falas. O que quer dizer 10 falas? Se você olhar lá em Gênesis, lá no início ele começa falando em Bereshit, Vayomer Elohim, e disse Deus que haja luz, e disse Deus que haja uma separação, um firmamento entre os céus, assim por diante. 10 vezes a palavra, o dito de Hashem. Então daqui a gente conclui que Hashem ele criou o mundo com 10. Aí diz para a gente o Pirkei Avot, mas Deus poderia ter criado o mundo com uma só fala? E aí ele continua a explicação lá. Dizem nossos sábios, esse poderia não é apenas teórico. De fato, Hashem criou tudo com uma única fala. Qual é a única fala? Bereshit. Deus falou Bereshit, e com isso o mundo inteiro, o universo inteiro foi criado. Mas ele não foi criado da maneira que a gente conhece. Ele estava lá como um núcleo. E ao longo dos dias, Hashem ele foi separando. Vamos agora pegar uma questão agora em relação ao tempo. Como a gente vê essa mesma ideia de que um núcleo, ele se destrincha e ele se repete. Esse é um Kishur já cumprido que eu já dei, não vou me prolongar, vou ver se vocês lembram, mas nós sabemos que Hashem ele criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. Há poucas semanas atrás, todo mundo estava perguntando, Mashiach vai chegar no ano 7.000. Mashiach tem que chegar até o ano 7.000. Não, Mashiach tem que chegar hoje. Mas existe o conceito do paralelismo, de que cada dia da criação, ele correspondeu ao milênio seguinte. Então, por exemplo, o primeiro milênio, ele corresponde ao primeiro dia da criação. O 7º milênio corresponde ao Shabat. Por isso, então, as pessoas têm essa noção, essa ideia de que Mashiach vai chegar no 7º milênio. Porque dentro, mesmo que Mashiach já chegou, Bezrat Hashem já vai ter chegado há muito tempo, mas dentro, quando chegar o 7º milênio, vai ser o milênio correspondendo ao 7º dia, e por isso vai se chamar o Yom Shekulo Shabbat, o dia que ele é um Shabbat eterno. Dá um exemplo mais simples. O primeiro dia da criação foi, Deus criou o céu e a terra, Deus criou a luz e a escuridão. Dizem nossos sábios, esse primeiro movimento de Deus de criar é um movimento de bondade. Deus, de sua livre e espontânea vontade, ele foi lá e falou, eu vou criar um mundo, eu vou sair de mim mesmo, sair da minha, chamar assim, de zona de conforto, e eu vou criar um mundo, eu vou fazer o bem. O primeiro milênio da história, se a gente lê em Bereshit, como que eram as pessoas? As pessoas eram gigantes, muitos deles, viviam uma média de 1 milênio, não sei como funcionava na época a aposentadoria que você perguntou, tá certo? Se viviam 1000 anos, se pagava previdência até 60 anos, eles iam ter que pagar os outros 940 para você, era um pouco complicado para o sistema, para a conta fechar. Mas eles viviam 1000 anos. E não que eles eram tzadikim. Se a gente for ver, as primeiras 10 gerações, com poucas exceções, eram todos perversos. O que significa isso? Que o primeiro milênio da história foi Deus, ele deu vida eterna, bonança eterna, tinha comida à vontade, tinha a vida era longa, o tamanho era grande e assim por diante. No segundo milênio, no segundo dia da criação, Deus ele separou as águas. Separar é disciplina. Separar é você merece, você fica aqui mais perto de mim. O céu, simbolicamente, está em cima, é mais próximo de Deus, o Espírito. Depois tem as águas que estão embaixo, simbolizando a matéria. Então, no segundo milênio, Deus falou, opa, Noah, vamos eliminar daqui quem não precisa estar aqui. E aí Deus ele faz o dilúvio. Lá também tem uma parte, não está explícito na Torá, mas está aludido de que nessa mesma época também teve um tsunami que inundou 1/3 do mundo. Talvez poucos conheçam isso. Naquele mesmo milênio teve a Torre de Babel, onde Deus ele foi lá e impôs a disciplina. No terceiro milênio, no terceiro dia, Deus ele fez o equilíbrio. Deus ele fez, na verdade, a terra e fazer a superfície é o que daria oportunidade para depois vir um ser humano. Agora pode haver uma vida humana, uma vez que não é apenas água, e aí ele poderia fazer a conciliação da criação do mundo.
E aí, por isso, no terceiro milênio, nós tivemos depois Avraham Avinu, nós tivemos depois o Matan Torah, desculpa, Avraham Avinu não, desculpa, nós tivemos o Matan Torah, a Torá que foi dada, que ela veio trazer a paz, trazer o equilíbrio no mundo. E assim por diante, você tem um estudo desse paralelismo ao longo de todos os milênios. Então, aqui a gente vê também na questão da criação do mundo e também na questão de tempo, isso também se repete. O que eu estou falando novamente, que o DNA da criação o DNA da Torá e agora o DNA da criação do mundo foi feito nesse sistema de núcleo, detalhes, semente, frutas, regra e detalhes. Claro, o prato, como se chama em hebraico. Por enquanto, ainda estamos ainda na questão filosófica e teórica. Você vai dizer, o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso me importa? Vamos ver daqui a pouco. Se alguém tiver uma dúvida. Agora então, eu vou compartilhar com vocês um vídeo fantástico do Google. Eu comentei com vocês, acho que a outra vez. E eu vou narrando o vídeo, na verdade, porque esse shiur ele fica gravado também, alguns escutam no carro. Então, eu vou, mesmo que vocês vão estar assistindo, eu vou narrando o vídeo, se não incomodar vocês, para poder todo mundo poder acompanhar. O que acontece, a gente acabou de falar que a Torá foi feita nesse sistema, a criação do mundo também foi nesse sistema, o tempo também, e agora a gente vai ver que o ser humano também. Nós sabemos que uma célula nossa, hoje, com os estudos avançados da ciência, a gente consegue encontrar a genética. O que significa a genética? Que essa mesma genética, ela se repete nas 7 trilhões de células que você tem no corpo. Eu consigo pegar uma célula sua, que é algo microscópico, e a partir dessa célula eu tenho todo o ser humano. Eu tenho uma ideia de quem você é, tá certo? A digital, quando você pega a digital de alguém para descobrir quem roubou e etc. Então, qual que é a ideia? Você consegue, em cada detalhe do ser humano, por exemplo, reconhecer o todo. O que isso mostra para a gente? De que a origem nossa também, agora na gestação de um bebê, como isso funciona, também, isso vem de uma única gota, e a gente sabe que dessa única gota, ela contém tudo que vai ter depois. Ela vai depois passar para o trabalho que a mulher vai fazer, que ela vai desenvolver essa gota para que entre em todos os seus detalhes. Mas naquela primeira gota, eu já tinha tudo contido. E assim a gente vê no próprio ser humano, e o ser humano, em cada detalhe dele, ele tem o todo. Significa que Hashem, ele criou tudo nesse formato de klal, o prat, regra geral, ou seja, um núcleo que inclui tudo, e esse núcleo ele se desenvolve em várias células, em várias partículas. E o vídeo que eu vou mostrar para vocês, ele vai mostrar uma coisa incrível, que é a relação agora entre o mundo e o ser humano. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer agora nesse vídeo? Ele vai fazer um zoom out. Estamos usando o zoom, né? Mas o zoom out, quem lembra, né? Você fazer esse distanciamento, vai estar filmando uma pessoa e ele vai pegar aquele Google Earth, quem conhece, que no Google você consegue ver a Terra toda, e ele começa a se afastar, se afastar, se afastar, e tudo começa a ficar menor. De repente ele sai do planeta Terra, depois ele vai subindo as galáxias, e ele mostra lá o mais distante que se conhece até hoje, um formato tal. E depois ele volta até o planeta Terra, ele volta para essa pessoa, entra no olho da pessoa, entra na íris, e ele começa a cada vez mais fazer um zoom, aumentar, e no final das contas, o que ele encontra? Que o desenho que aparece na menor partícula do ser humano é idêntico ao desenho que aparece na parte mais distante que o ser humano já conseguiu enxergar lá no espaço. Então, eu queria mostrar para vocês esse vídeo, para vocês entenderem como que eu estou falando, é uma coisa científica, uma coisa simples da gente assistir e entender. Depois a gente vai entender e vai ficar tão claro que Deus olhou na Torá e criou o mundo. A Torá foi feita a Torá é nesse formato, e o mundo que foi criado, a imagem da Torá, consequentemente, ele também foi feito nesse formato. Eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso Eu assisti vídeo esse vídeo, é muito Google. louco. Ok, então vou mostrar aqui para vocês. Como eu falei antes, eu vou estar narrando aqui. Tá? Então aqui temos uma mulher deitada e o zoom out está indo para trás, subindo no espaço, usando o Google. Aqui está falando 100 metros, 1 quilômetro, e vai subindo cada vez mais, 10 quilômetros.
Já está nos 100 quilômetros, já dá para ver que foi filmado nos Estados Unidos, já dá para ver o planeta Terra, já estamos a 10 mil quilômetros, e começam a aparecer agora os outros planetas. A Lua, 1 milhão de quilômetros, 10 milhões de quilômetros, e começam a aparecer asteroides, 100 milhões, Vênus, Mercúrio. A gente vê os planetas, 10 bilhões de quilômetros, e ele continua subindo. Eu não sei a tradução exata aqui do inglês. Já passamos do Sol, 1 trilhão de quilômetros, e continua subindo. 1 ano-luz, 10 anos-luzes, cada vez você vê mais escuro e mais pontinhos menores. 1.000 anos-luzes, 10 mil anos-luzes, ele continua subindo, subindo. E agora ele continua, essas cores vão mudando. Aqui ele chama de Cosmic Web, né? Como se fosse a teia cósmica. Agora ele vai descer tudo de novo. Então chegou até 10 bilhões de anos-luzes. Não sei se o homem já chegou até lá ou é provavelmente apenas uma imaginação. Agora ele volta rapidamente, já chegou, está chegando no planeta Terra e vai começar a fazer o zoom no olho dessa mulher. Ele faz o caminho contrário, quem está acompanhando aqui as imagens vai ver que é muito parecido. Bom, agora ele vai entrar no olho, 10 centímetros e começa a aumentar. 1 centímetro, continua aumentando, 1 milímetro, está na retina, 100 micrômetros, e assim ele vai começar a diminuir, a gente começa a ver as células, os cromossomos, DNA, 10 nanômetros, grupo de átomos, os elétrons mais... Aqui ele chama de o espaço vazio atômico. Depois os núcleos atômicos, os prótons e nêutrons. Então, no final das contas, agora ele está voltando, ele vai concluir o vídeo. No final das contas, o que está lá mais no alto, ele também está aqui dentro de cada uma de nossas células. O que a gente conclui de tudo aqui? Não tem uma conclusão mais clara que tudo isso, que Hashem é Echad, Hashem é um. Que se no lugar mais distante do universo, você tem esse formato idêntico, no lugar, na menor partícula do ser humano, na menor partícula de um ser vivo, significa que tudo foi criado com uma mesma receita. Tudo foi criado com uma mesma receita. Se tudo foi criado de uma única mesma receita, quer dizer que você tem um criador do bolo. E aqui a gente conclui esse segundo pensamento de que na Torá você tem essa ideia. Agora a gente viu que o universo, em questão de criação, em questão de tempo, e agora o homem e a relação entre homem e mundo, também foi nesse mesmo sistema, da onde de um pequeno núcleo ele inclui tudo que está lá, e isso depois se destrincha em vários detalhes. Hoje, por enquanto, foi apenas uma aula novamente teórica. Na próxima, se Deus quiser, a gente vai entrar no assunto espiritual da Sefirot, de como a Sefirot Hashem também fez nesse mesmo formato, e aí a gente vai tentar concluir qual que é a lição de tudo isso, como a gente pode aplicar tudo isso no nosso dia a dia.